Eu quero palmas! Eu quero mais palmas, mais palmas! Afinal, chegamos ao programa de número 600! Então, parabéns a todos os envolvidos na produção do Hora do Enem, mas principalmente a você que nos assiste. A gente não teria chegado até aqui sem a participação da Lisley, do Joaquim Henrique, do Guilherme Lima, da galera da Marisol Transporte, da Lourdes Santos, da Miriam Ferro, é tanta gente, tanta gente. Então, obrigado a você que está aí nos assistindo junto a milhões de pessoas. Isso aqui é nosso. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de redação. No programa anterior, a gente começou a falar do tema, põe aí na tela, o desafio para a doação de órgãos no Brasil. Dá uma olhadinha no que rolou. Então a gente está pensando hoje nesse programa no Enem, mas além do Enem também, pensando na nossa formação cidadã também. Serve para além da redação, também nas outras disciplinas que podem vir a aparecer essas temáticas que a gente trabalha, que a gente tanto desenvolve. Há uma construção de nação que diz que essa temática não era discutida ou tinha alguns entraves para essa discussão anteriormente. Então é necessário a gente olhar a data das leis, isso é muito importante. Toda informação que é bem pensada, enfim, tem uma fonte segura, principalmente, ela é muito válida para ajudar na construção dessa temática. E o papo continua hoje, não é não, professora Caroline Martins? E aí? Seja bem-vinda mais uma vez. Para muitos, esse assunto é bem complexo e polêmico. Sim. Então, que cuidados o estudante tem que ter quando for escrever sobre esse assunto? A gente veio falando sobre a necessidade de tirar essa subjetividade do tema e não fazer um relato pessoal, porque a gente tem um gênero de dissertação e um tipo de texto dissertativo argumentativo que pede essa impessoalidade do candidato. Então, isso é fundamental a gente ter em mente, seja para esse tema ou para qualquer tema que também leve a gente mais para esse lado emocional. E o candidato, ele pode se posicionar contra? O tema do Enem sempre vai ser um problema. Você tem um problema, tem as causas desse problema, efeitos desse problema, às vezes os alunos gostam de trabalhar, e a solução desse problema. Então, a própria frase tema já te traz a palavra desafio ali. Então, é necessário você trabalhar isso como uma problemática. Sim. Então, é necessário seguir essa lógica do Enem. Por isso que saber como o Enem trabalha, qual é a metodologia que ele segue, é muito importante antes da gente enfrentar essa prova de redação. Até porque o Enem vai estar embasado, por exemplo, em leis. A gente viu no último programa uma possibilidade de texto motivador que seria uma lei. Então, a lei já permite que isso aconteça. Então, se isso não acontece, há um entrave, há um desafio, há uma problemática a ser trabalhada. Vamos dissertar sobre as causas, por que isso não acontece, né? E a gente vai perguntar o porquê para essa problemática maior, e assim a gente vai fundamentar bem e organizar o nosso texto. Para aprofundarmos um pouquinho mais no tema, bora aí dar uma olhada em mais um texto de apoio? Vamos lá. É uma reportagem da revista Crescer. Nossa filha Celine tinha 1 ano e 4 meses quando sofreu um acidente no ano passado. Ela caiu da escada e teve traumatismo craniano. Oramos muito para que a vida dela fosse salva, mas em 14 de novembro confirmaram a morte cerebral. Eu não conhecia a doação de órgãos. A gente não pensa no assunto porque falar disso é falar sobre morte, é um tabu. Eu ouvi sobre o assunto no próprio hospital, enquanto a minha filha estava internada. Escutei que uma criança faleceu e os pais doaram os órgãos, mas eu não acreditava que ela ia morrer. Só quando nos deram a notícia que eu me lembrei daquilo e conversei com meu marido. Ele aceitou na hora. Nós decidimos que a história dela não podia terminar ali. Doamos coração, fígado, pâncreas e rins. A dor de perder um filho eu não consigo descrever, mas saber que outras famílias não viveriam o nosso drama me trouxe paz. A saudade é para sempre, mas a doação nos ajudou muito no processo de luto.
Tranquiliza saber que minha filha teve a missão de salvar vidas. Tayana Vagliatti, pedagoga, 26 anos, mãe de Celine, que morreu com 1 ano e 4 meses e teve seus órgãos doados. Mais um texto que gera uma reação mais emocional, né, professora? Sim, sim. Esse texto é muito interessante. Traz um relato pessoal, mas mesmo nesse relato, ele traz algumas questões muito importantes para a gente trabalhar. Por exemplo, a falta de informação ou não ter pensado nesse tema, porque ela já adianta que pensar sobre morte na nossa sociedade é tabu. Cada sociedade trata a morte de um jeito. A nossa ainda é um tabu, a gente não vai falar sobre isso, né? Então, se a gente sei lá, para discutir sobre, vamos discutir sobre doação de órgãos, eu quero doar, logo vem à cabeça, né, aquele, você não vai morrer agora. Então é um tabu ainda, a gente falar e debater sobre esse assunto, principalmente para a grande sociedade. Sim. Ela fala sobre isso, mas ao mesmo tempo ela traz, diferentemente de outros textos que a gente viu e pode ver circulando, a possibilidade de alguém viver porque houve essa doação de órgãos. Então, esse relato toca, mesmo que indiretamente, porque não está ali explícito, mas na questão da empatia. Sim. Acho que isso é interessante a gente falar. Essa não doação de órgãos também pode passar por esse campo de uma sociedade que talvez seja pouco empática. Então, a gente começa a pensar na sociedade como um todo, começa a pensar numa sociedade que é muito tecnológica e como a tecnologia ela cria esse indivíduo que pouco pensa no coletivo e pensa mais em si. Então, tudo isso pode ajudar a gente a construir a nossa argumentação. Então, o texto não fala sobre empatia. Ali não tem nenhuma expressão que seja empatia ou a falta dela. Mas ele trabalha com esse campo emocional que faz com que a gente esteja ali com o amor, com a compaixão, né, de alguém viver porque a minha filha não podia mais. Então, a gente achou melhor, ainda assim, sustentar ou possibilitar, eu acho que essa é a melhor palavra, obrigada, essa vida. Acho que é interessante a gente pensar nisso e tem aí mais um argumento. Professora, por que você acha que esse tema ainda é um tabu? Principalmente pela falta de informação, né? Existe um bloqueio, um entrave que impossibilita essa difusão desse tabu. Então, você vai ver que pouco aparece nos campos de divulgação para a massa. Então, a gente pouco vê falar nas novelas, nos filmes sobre doação de órgãos, essa questão. E sempre quando ela aparece, é uma questão muito polêmica. Então, a gente reservou 2 programas, 2 semanas, para falar sobre um tema, não é? Então, isso já mostra a complexidade e a necessidade de cada vez mais falar. Então, o não debate sobre esse tema também ajuda a não pensar ou não criar informações sobre ele. E doação de órgãos é um assunto que precede a morte. A gente já bem viu nesse texto, falar sobre morte é um tabu. Sim. E doar um órgão de um ente, você ainda tem um aspecto cultural que influencia muito nesse tema, não é? A formação, nossa formação, do jeito que impede que a gente possibilite essa doação para o próximo. Mas existem outras formas de se pensar e a gente está tentando levantar isso com base em argumentos de autoridade, em textos, em relatos, que podem possibilitar essas doações e aumentar aí o índice de doação de órgãos no nosso país. Isso ajuda na hora de montar a proposta de intervenção, né, Com professora? certeza, com certeza. A solução é sempre a reversão da causa, né? Sim. Então, se eu tenho uma causa, e aí a gente já pode pensar no argumento, numa causa que é o assunto ser um tabu na sociedade. Então, como eu faço para reverter esse tabu na sociedade? Então, a gente falou da falta de informação, por que não falar de uma ação que vai permitir essa difusão de informação de uma maneira menos superficial do jeito que com mais conteúdo, trazendo pessoas de referência para trabalhar essa temática. Então, acho que pode ser, sim, um pensamento já nessa proposta, levando em consideração que solução é a reversão de uma causa. A gente falou que tem poucas campanhas, mas bora ver uma agora? Bota aí na tela. Bom, tá aí uma campanha do Ministério da Saúde, diz o seguinte: espalhe amor, doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. E aí tem uma hashtag até para levantar nas redes sociais, isso é bacana. Toda vez que a gente olha para uma campanha, sendo ele um texto verbal, um texto não verbal, um texto híbrido, como geralmente costuma ser, a gente precisa olhar a linguagem e pensar, isso é difundido na sociedade?
ou eu tenho campanhas sazonais, ou seja, uma vez ou outra, em dados períodos, sobre doação de órgãos. Acho que isso a gente precisa pensar. Porque se a resposta é eu tenho campanhas sazonais, ou essa linguagem não é tão acessível, ou falta informação, carece de informação, a gente tem aí um argumento para se trabalhar. E eu acredito que esse seja o caso, porque a gente não vê uma recorrência dessas campanhas. E outra, ele vai falar assim, espalhe amor, doe órgãos, ok? Para ser um doador, avise a sua família. Ok, a família precisa ser avisada, mas a gente vem falando sobre essa necessidade de combater essa falta de informação junto à família, não é? Então, eu posso avisar minha família, mas ainda assim, quando eu morrer, ela é que precisa Ter essa possibilitar consciência, né? essa consciência. Então, uma campanha de doação de órgãos é uma campanha que visa essa conscientização. E o espalha amor ali faz a gente lembrar do último texto de apoio, né? Que a mãe Sim. diz que, né, possibilitar, aquela ideia de possibilitar Exatamente, outras vidas, exatamente. né? É um texto publicitário, então ele vai tocar na orientação, a função apelativa de tentar convencer quem está vendo e, nesse caso, também orientar, não é, quem está vendo, de que é uma ação importante a se fazer. E aí toca de novo naquele assunto que a gente estava falando sobre a empatia, né? Você vai espalhar o amor. É diferente de você dizer doe órgãos, não é? Você toca aí no amor, toca mais nessa questão da empatia. A partir desses dois textos, professora, que tipos de argumentos a gente pode criar? A gente está falando da mídia, não é? Então a gente pode dizer como a mídia se articula em torno dessa temática. A gente já viu que carece de informação, carece de representatividade, não é? Eu acho que essa é uma palavra interessante para a gente trabalhar. A Sim. gente vê isso nos filmes, vê isso nas novelas, principalmente nos meios de grande massa. A questão das campanhas, a gente acabou de ver. Eu tenho até campanhas, mas como elas aparecem, qual é a linguagem que se é usada e qual é a quantidade de informação que é veiculada a elas? E que referências podem ser exploradas? A gente pode falar, como fala de mídia, de indústria cultural. Então, como essa cultura de massa, ela vai se beneficiar muito mais de um lucro do que propriamente da informação. Então, a nossa discussão, ela precede e precisa de uma informação que seja concreta, não é? Que não trabalhe no campo da superficialidade, que não necessariamente é para vender, porque você vai ter muitas pessoas que são contrárias a essa temática, principalmente porque é um tabu. Então, trabalhar a questão da indústria cultural e como essa cultura de massa ela permeia aí nossa sociedade é interessante. Além disso, a gente traz também a questão das revoluções industriais, porque a gente falou de tecnologia, falou de falta de empatia, e como essa tecnologia ela não vai permitir essa doação porque falta uma empatia, porque eu tenho indivíduos cada vez mais individualistas que pensam mais em si do que numa própria coletividade. E a partir disso também a gente pode voltar no caso das leis. Então, quando essa mãe diz que beneficiou a uma criança, ela deu a essa criança, ela permitiu e assegurou o direito à vida. Então, a gente volta na lei. Isso é um direito que deveria ser assegurado a todos os cidadãos. Professora, num tema como esse, quais são os erros mais comuns que um candidato pode cometer? Não considerar como um problema essa frase tema, deixar o lado emocional, isso que a gente vem falando ao longo da aula, tomar conta e, enfim, fazer um relato, dizer pelo que está passando ou o que já passou. Tudo isso faz com, você vai tangenciar ou fugir do tema, e dois, você não vai escrever conforme o tipo de texto que o Enem te pediu, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, o conselho seja técnico e impessoal. Conhecer como os outros países tratam esse tema é importante, professora? É muito importante. Os alunos podem se perguntar, mas vai sempre falar de Brasil, por que eu preciso conhecer o restante do mundo? Porque a gente pode fazer um contraponto e isso ajuda na nossa fundamentação. E ajuda muito, muito mesmo. Isso, inclusive, a gente tem um outro texto de apoio que é um gráfico que mostra justamente isso, né, professora? O Brasil é o 21º no mundo. O que essa informação traz pra gente? A gente precisa correr muito atrás ainda, né? Precisa fazer muito essa conscientização, efetivar muitas políticas públicas que ajudem a gente nessa caminhada, né? Eu lembro que a gente falou de um texto que falava que o Brasil ainda, as famílias não doam órgãos, seriam cerca de 50% das famílias que não doam. Então a gente está muito atrás de países que a gente vai ver como a Espanha, por exemplo. A gente viu um relato de uma mãe que optou doar os órgãos da filha.
Agora, bora ver um outro ponto de vista de quem recebe? Vamos sim, vamos sim. Tá aí, mais um texto da revista Crescer. Júlia, 5 anos, é uma das 33 crianças que fizeram transplante cardíaco no Brasil no ano passado. A mãe, a dona de casa Jéssica Klein, 25, que agora respira aliviada, contou que a filha nasceu saudável, mas aos 6 meses foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada. A menina fez acompanhamento médico até os 4 anos, quando o caso começou a se agravar. O coração não parava de crescer. Júlia era cansadinha, não corria como as outras crianças. Nos encaminharam para o INCOR e, na primeira consulta, entrou na listagem do transplante. A médica explicou que não dava para esperar. Eu fiquei preocupada, porque no Brasil isso é pouco falado. Infelizmente, uma vida se vai, mas salva outra. Dependíamos que uma família fosse solidária em seu momento de dor. Lembra? Júlia conseguiu um coração em 6 meses. Eram 4 horas da madrugada quando me ligaram, em novembro do ano passado, dizendo que eu tinha 40 minutos para chegar com a minha filha no hospital, porque haviam encontrado um doador compatível. Foi tudo muito rápido, eu só chorava, relata a mãe. A cirurgia foi um sucesso. Quando fui ver a minha filha, ela estava sorrindo e falou: "Mãe, meu coração está batendo muito forte." Tá aí um outro ponto de vista, né, professora? De quem recebeu. Sim, exatamente. De novo, pode tocar na questão da empatia, a gente fala isso, mas ao mesmo tempo é um outro texto que aborda mais uma vez a questão do debate, né? A própria mãe vai dizer, no Brasil isso é pouco debatido, então eu tinha medo que não acontecesse. E trabalha também, dentro dessa perspectiva toda que a gente viu sobre doação de órgãos, o Brasil como 21º país, de um caso que é exceção, não é? Porque até mesmo ela conseguiu rápido isso, mas ainda assim é exceção à regra, o que evoca pra gente um problema. Chama atenção, né? Exatamente, exatamente. O Enem exige que os estudantes defendam seus pontos de vista, como está lá na competência 3. Como fazer isso sem levar para o lado pessoal? A competência 3, ela não é só a fundamentação que se vai olhar. A gente olha também o que chama-se de projeto de texto. Então, a gente está olhando a organização, o planejamento desse texto. Se tem planejamento, se não tem, se defende a mesma coisa do início ao fim, e se abandona alguma coisa, ou se não, se consegue fazer isso da introdução à conclusão de maneira efetiva. Então, a primeira coisa é organizar essas ideias. Então, nós trouxemos vários textos que vão ajudar nessa organização de ideias. A segunda é olhar para esse tema de uma maneira técnica e fazer aquelas perguntas. Eu tenho um problema aqui. A gente já viu que esse problema pode ser dado, por exemplo, pela questão da oferta e da demanda. Então, a demanda é muito maior do que a oferta de doação de órgãos. E perguntar para isso. Por quê? Por que será? Porque a partir daí nós vamos encontrar causas para esses problemas. Escolher 2 causas, 3 causas, depende de quantos parágrafos de desenvolvimento o candidato faz, e a partir disso começar a fundamentar essa ideia. Mas lembrando sempre a diferença de um texto que pressupõe uma impessoalidade, de um texto que deixa e abre a possibilidade para essa subjetividade, ou seja, esse campo emocional. Então, o Enem está muito mais no primeiro campo do que no segundo. É claro que a gente pode olhar para a sociedade, para as nossas concepções e tentar extrair daqui, né, nossas experiências, algumas possibilidades de argumentação. Mas tem que tomar bastante cuidado para não deixar o lado emocional sobressair. Depois de tudo isso que a gente leu, quais são as possíveis propostas de intervenção? Solução, reversão da causa, um mantra, não é? Então, a gente já viu alguns agentes, a mídia, a família, a gente já viu também, de certa maneira, o governo. Então, a gente tem um problema olhado a partir dessas perspectivas. Então, como fazer, por exemplo, com que a família tenha e receba essa informação de uma maneira técnica, com argumentos de autoridade, discuta e debate esse tema. Que é um tabu. Que é um tabu, com seriedade. Eu acho que a mídia pode ajudar, então a gente tem um agente. Pode ajudar como? Na difusão dessa informação, por meio de quê? De campanhas. Essas campanhas que podem ocorrer aonde? Entre programas de horário nobre, que é onde a gente tem a maior audiência, né, de público,
E a fim de quê? A fim de que a gente consiga reverter esse quadro, a fim de que a gente consiga entender que é importante esse debate, que não pode ficar no campo do tabu. Então, tem aí mais ou menos uma proposta relacionada à mídia. Então, o que o Estado poderia fazer? Efetivar essas campanhas, né? Porque a gente viu que tem campanhas e como melhorá-las. Eu acho que é nesse campo que a gente precisa pensar. O que as famílias podem fazer? Ora, a família é uma instituição que ajuda na educação dessa criança, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha em instituições que dentro da sociedade podem ajudar na formação de uma criança, podem ajudar na formação dos seres sociais, a gente tem a escola também. Será que a escola não pode levar esse debate para discussão, enfim, chamar os responsáveis, enfim, e a gente conseguir fundamentar, né, esse assunto que ainda é um tabu e, por ser um tabu, ainda se encontra muito no campo da superficialidade, dos achismos e também muita carga emocional em cima dele. Ao longo de todo o debate, a gente falou sobre governo, mídia, sociedade, todos podem ser agentes interventores, tá certo? Sim, sim. Então tem que ficar atento a tudo no próprio dia a dia. Sim, no próprio dia a dia, nos textos motivadores, as fontes, por exemplo, indicam para a gente a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ele pode ser um agente para fazer alguma coisa aí. Então, todos esses agentes estão na nossa sociedade, consequentemente, estão nos nossos textos motivadores, basta a gente ficar atento a isso. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Professora, quando uma pessoa se declara doadora, são apenas os órgãos que ela pode doar? Ela vai doar a vida para outros, né? Acho que isso é muito interessante de se pensar. Extrapola, né, isso? Exatamente. O que a sociedade ganha com tantos doadores? A empatia, né? Eu acho que a partir do momento que você vê casos, como a gente leu, os relatos e tudo mais, isso dá uma esperança a gente de... Tem gente sendo solidário, tem gente fazendo bem. Acho que a gente ganha nisso também. E esse pensamento é super importante, exatamente, né, professora? Exatamente. Para pensar a sociedade como Sim, sociedade. para dar um respiro, né? De tantas problemáticas que a gente enfrenta. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem ainda não está seguro em se declarar doador? Eu acho que, diante de tudo que a gente falou, né, acho que é muito importante sempre procurar informação quando a gente está inseguro de alguma coisa. Procurar informações que são sérias. A gente falou muito nesses 2 programas, né, sobre não só relatos, que seria uma coisa mais pessoal, mas também de especialistas no assunto falando. Então, quanto mais procuro informação, eu pelo menos sou assim. Só consigo pensar, raciocinar uma coisa se eu tenho a informação certa para aquilo. Essa foi Caroline Martins no nosso Momento Pop Prof. Professora, o Enem tá chegando, né? Então, qual sua dica nessa reta final para a galera que está se preparando e quer mandar bem lá na redação? A primeira coisa é a calma, né? Eu acho que bate o desespero agora. Inúmeros alunos falando, mas eu não consigo fazer redação, e fez a redação o ano inteiro. Então, calma. Calma, porque se você estudou até aqui, você vai saber alguma coisa, você já sabe, não é possível. Então, continuar fazendo redações. Aprende a escrever quem escreve. Então, também estar atento a essas temáticas atuais, enfim, para poder articulá-las bem com conhecimentos que você já tem e aprendeu em outras disciplinas na sua escola. Eu sempre digo para ter um caderninho e anotar as coisas, porque ali você pode ver e, enfim, mais próximo ainda do Enem, tirar alguma dúvida do que escreveu, principalmente relacionada a repertórios, para não gravar aquela frase, mas sim entender, porque isso pode se transformar também numa argumentação. Perfeito. Professora, muito obrigado por essas 2 semanas aqui com a gente, discutindo sobre esse assunto. Muito obrigado mesmo. Volte sempre. Obrigada. O Hora do Enem fica por aqui, mas seus estudos continuam com o percurso educativo de redação. É só acessar tvescola.org.br/percursos. E até a próxima. Aquele abraço pro Sacha Boy, um abraço pro Renatinho, um abraço pro Jorge, um abraço pra todo mundo, ó. Pra Beth, pra Deia, um abraço pra Vitória que tá chegando. Alô, Vitória. Um abraço pra Bárbara. Abração pro Diego Rince, pro pai dele, Washington Shampoo, pro Quito que foi numa perna e vai voltar na mesma. Um abraço pra todo mundo que já passou por aqui. Tem mais gente. Tem o Quito. Alô, Quito. Cadê o Uivo?
Grande abraço pro Salsicha também. Faltou Lei, faltou Cláudia, faltou Jamile, faltou muita gente, cara. Mônica, aquele beijo. Um abraço pro Senna, Chuck, Mandu, todo mundo. Gente, muito obrigado por tudo. A gente tá de parabéns.